Nós vemos nesse texto aqui que muita gente seguia Jesus, esperando contemplar algum sinal, algum milagre, alguma maravilha, e isso verdadeiramente era relevante, porque até aquele momento não tinha acontecido algo tão exponencial como o que Jesus estava fazendo e proporcionando ao povo. Então, as grandes multidões ali seguiam Jesus Cristo, e penso eu que as grandes multidões continuam seguindo Jesus Cristo, porque grandes coisas ainda estão acontecendo. Ou seja, o Jesus que operou naquele tempo tem operado nesse tempo também. Quem crê assim? E grandes coisas Ele fez, grandes coisas Ele está fazendo, e grandes coisas Ele fará. Eu acredito nisso, porque a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o texto nos diz, amada igreja, que levantando Ele os olhos e vendo uma grande multidão, Ele tem os olhos que tudo vê, que tudo contempla, que tudo enxerga. Diz lá o Apocalipse que seus olhos são como chama de fogo. E assim, conhece as nossas vidas, conhece os nossos corações, conhece a nossa trajetória, sabe do nosso passado, das nossas frustrações, dos nossos dissabores, sabe do nosso presente, todas as lutas, as batalhas, todas as demandas, e também sabe o que vai suceder conosco. E eu quero dizer para mim e para você que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a missão de Jesus é uma missão benigna, é uma missão de amor. Todos nós sabemos disso muito bem. O texto áureo da Bíblia, João 3,6, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a esse mundo com o respaldo do amor sacrificial, com o respaldo do amor que excede todo entendimento, que é o amor gracioso e misericordioso da parte de Deus. Então Ele veio para fazer o bem, porque todo aquele que tem o respaldo do amor faz o bem. Então, o tempo todo o Senhor está fazendo bem a nós. Quem crê assim? E quem glorifica a Deus por isso? O tempo todo, Deus não visa o nosso mal. Eu gosto muito do texto de Jeremias, onde o profeta ele declarou assim: pois eu bem sei os planos que eu tenho acerca de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Ou para vos dar um futuro que vós esperais. Então ireis, invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. Glória a Deus. E o povo estava seguindo Jesus, procurando uma resposta, até mesmo para as suas calamidades, até mesmo procurando pão para matar a fome, literalmente. Um povo no deserto, um povo carente. Naquele tempo, a coisa é tão limitada. Hoje nós temos aí tantos recursos, uma mesa à parte, ainda a reclamação é vigente, né? Mas o Senhor tem sido bom para conosco. E assim, gente, então
o povo querendo cura, o povo querendo uma palavra, né, que viesse para acalmar a tempestade da alma. Então o povo estava procurando respostas. E Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, ele entrou em ação e começa perguntando ali para Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Onde achar uma padaria nesse lugar tão inóspito? Aqui na Terceira é fácil encontrar pão, né, gente? Só atravessar a rua. Uma pena que o pão é açúcar, tanto carboidrato, né? Mas é tão gostoso dar o pão, não é verdade? Tem gente que acha tão gostoso que pega o pão francês e numa sentada come 5 já de uma vez. O bom é comer e colocar uma proteína junto, colocar um ovo mexido, colocar uma carne moída, pãozinho com carne moída, irmã Joselina, um franguinho desfiado, fica gostoso, não fica? O pão, para ficar saudável, tem que colocar uma proteína junto. Ainda mais esse pão industrializado que nós temos hoje, gente. Aí você vai e compra esse pão de forma, cheio, né, de química para preservar esse pão. Eu estava vendo uma matéria, a irmã Joselma deve saber muito melhor que eu, né? Tanta experiência aí nessa área. Uma matéria desses pães integrais, a quantia que é enganação isso também, gente. Uma enganação só. Então o negócio é, não sei, viver do vento, jejuar. Não, obviamente que não, né? Só que naquele tempo, gente, o pão era diferente, certo? E o pão que Jesus multiplicou também tinha outro, né? Outro nível. Mas ele começa perguntando para Filipe: como que nós vamos proporcionar pão para toda essa multidão? Talvez, né? Perguntou Filipe, porque o Filipe era de Betsaida, então poderia conhecer até onde encontrar ali um recurso, mas não foi isso. Jesus estava experimentando mesmo e já sabia o que ia fazer. Ou seja, diante das tuas dificuldades, o Senhor já sabe o que vai fazer e sabe o que está fazendo. Você crê nisso? Você crê que Deus sabe o que está fazendo para te favorecer? Não importa o tamanho da luta, gente. Não importa. Eu confesso a vocês que estou passando uma semana complicada, mas eu sei que minha vitória está lá preparada. E no final das contas, o inimigo vai ser envergonhado. Porque maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem toma posse da tua vitória, sabendo que o Senhor vai envergonhar o inimigo, para glorificar o nome dele na tua vida e através da tua vida, e você vai testemunhar lá no final, e juntos nós vamos cantar o hino da vitória, em nome de Jesus. O inimigo quer me silenciar muitas vezes, não é verdade? Confesso a vocês que ontem levantei com um louvor no coração. Eu li um salmo maravilhoso, gente. Um salmo maravilhoso. Se você puder abrir o salmo 65. Abner, cadê a minha água da tir? Salmo 65, 4. Eu me encantei com esse verso aqui, gente. Olha, eu amo salmos, então eu estou indo no 3º ano consecutivo
meditando 150 dias nos Salmos. Muito obrigado. Já ganhou recompensa. Obrigado, querido. Primeira coisa que eu faço, amados, quem ama a Bíblia? Quem ama a palavra de Deus aqui? Quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, gente, a primeira coisa que eu faço, isso só desde que eu me conheço por crente, eu não saio de casa sem ler a Bíblia. É impossível. É impossível. Eu leio a Bíblia todos os dias para a glória de Deus. E como isso tem me abençoado. Como isso tem abençoado minha vida. Como eu amo a palavra de Deus. E, gente, olha o verso 4 do Salmo 65. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Se sinta próspero nessa noite e glorifique o nome do Senhor. Se sinta feliz nessa noite, porque o Senhor te trouxe aqui. Você crê nisso? Olha o que o texto está dizendo. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viver nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Quem crê que está levando o favor do Senhor nessa noite? Quem crê que está levando a vitória do Senhor? Não, celebre mais forte, por favor. Você deveria dar um pulo aí no teu banco e celebrar a tua grande vitória que você está recebendo nessa noite. Porque eu tenho plena convicção que eu estou recebendo a minha. Porque eu tomei posse disso ontem. E no que eu acabei de meditar e compartilhar, nos 15 grupos da igreja, e por aí, alguém já me falou, mas pastor, por que tanto grupo nessa igreja? Estou a fim de fazer mais uns 5 aí. Só para ficar compartilhando lá texto bíblico e abençoando. Né? E, gente, eu tinha acabado de compartilhar isso aqui. De repente bate o telefone do meu filho. E no que eu atendi, pensei, meu Deus, vai falar que me ama, dar uma palavra boa, Deus abençoe teu dia, está indo já para o trabalho dos pastores, porque ele tinha acabado de sair do serviço, né? E no que eu atendi, eu estava chorando, eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? O sangue de Jesus está falando. Ai, você não sabe o que aconteceu. Meu Deus, a gente vai lá no mais alto patamar, né? Daí você já pensa em morte. É ou não é? Quando bate o telefone, uma pessoa do outro lado chorando, você já pensa que é morte. É ou não é, irmão? Aí você não sabe o que aconteceu. Eu dormi, pai, bati no outro carro aqui, cruzei a preferencial e o meu carro arrebentou na frente, pai. Gente, eu estava saindo para ir no trabalho pastoral. Aí você recebe isso como impacto. Na primeira hora ali que você está acordado e você acabou de meditar na palavra de Deus. Então, gente, a vida é assim. Mas nós fomos para lá e glorificamos o nome do Senhor da mesma maneira. Exaltamos, louvamos, ouvimos a palavra, estamos aqui. E eu creio que o Deus que eu sirvo deu um grande livramento para o meu filho. Porque naquele momento eu estava meditando na palavra e estava tomando posse das grandes bênçãos do Senhor. E sabemos, como disse Paulo lá em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. E por isso, amados, nós continuaremos louvando mediante todos esses desfavorecimentos da vida. A vida desfavorece muitas vezes, mas tem um Deus em cima que está no controle que favorece. Amém? A vida desfavorece, mas Deus está no controle das nossas vidas. Jesus estava contemplando a multidão, experimentando onde nós vamos achar o pão. Quantas pessoas tinham lá? Segundo o texto? Quantas pessoas?
Segundo texto, 5.000 pessoas, mas era só isso? 5.000 pessoas, era só isso? Quem crê que Jesus alimentou 5.000 pessoas, levanta sua mão. Quem crê? Mas era só 5.000? Gente, 5.000 homens, que a Bíblia só contabilizava homens, mais mulheres e crianças. No total, mais de 10.000 pessoas. E não tinha uma padaria como essa, pertinho, só atravessar a rua. Gente, onde arranjar pão para tanta gente? O Felipe ficou pensativo e deu uma resposta assim: nem 200 denários seria suficiente. Um denário, um dia de trabalho, 200, 8 meses, nem 8 meses de trabalho seriam suficientes para alimentar tanta gente. Mas um outro discípulo se manifestou, irmão Pedro, já trouxe um tantozinho. Aqui está o rapaz com 5 pães selados e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Só que, queridos, ele chegou apresentando alguma coisa. E nós temos que ter em mente que do pouco o Senhor pode fazer muito. O Senhor pode fazer muito. Eu acredito piamente nisso. Porque Deus é surpreendente. E para que haja esse tipo de milagre hoje, amados, para que isso aconteça nas nossas vidas, em primeiro lugar, nós precisamos crer no poder de Deus. Nós servimos um Deus que é poderoso. Amém? Nós servimos um Deus que é poderoso, surpreendente, extraordinário, sobressalente, o Rei do Universo, o dono do ouro e da prata. Gosto muito daquilo que Davi compôs. Gente, olha a sabedoria de Davi para a composição. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Quem se regozija em saber que acredita num Deus poderoso. Não, eu vou perguntar de novo. Quem se regozija em saber que crê no Deus Todo-Poderoso? Segundo Paulo em Efésios, que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Segundo, amados, mediante os poucos recursos que nós temos, precisamos ouvir a voz de Deus naquilo que Ele está agitando para nós e que está dentro das nossas possibilidades fazermos. O que Jesus fez? Mandou o povo sentar, se organizar e assim, gente, em último lugar, para que as coisas aconteçam nas nossas vidas de maneira milagrosa, ter agradecimento no coração, ter muita gratidão e apresentar a Deus tudo aquilo que nós temos. Eu acho impactante uma frase do reverendo Caio Fábio. Ele falou assim: se você não tiver nada para apresentar a Deus, apresente tudo que tem. Tudo que tem. Ou seja, amados, do nada Ele fez tudo. É ou não é verdade? E se nós apresentarmos um pouquinho que nós temos, Ele pode fazer também grandes coisas. E Jesus, Ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, a primeira coisa que Ele faz, Ele agradece. E depois os pães aparecem e todo mundo é saciado. E ainda não há sobras, não. Há o restante. E o restante não é desperdiçado, não.
tem que ser bem administrado também, porque vem de uma maneira excelente para as nossas vidas. E é por isso que nós precisamos ter gratidão por tudo aquilo que Deus nos concede, desde que nós tenhamos a consciência que tudo vem da bondade de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus para as nossas vidas. Amém, gente? Eu creio que não são as lutas, as provas que vão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E tudo aquilo, gente, que nos confere e que diz respeito a nós já está planejado no coração de bondade. E Deus está no controle das nossas vidas. Amém, queridos? Vamos colocar em pé e vamos orar. Gostaria de chamar os irmãos aqui à frente, para nós termos um momento